Ainda bem que começou a temporada 2023 do R Final, depois de tanta coisa que aconteceu em janeiro, lá com o Lucas de Graça no pódio na Fórmula E, o Lucas Moraes sendo pódio no Rally Dakar. Parece que a gente ficou uns 3 meses fora, de verdade. E mais do que nunca, é muito bom estar de volta. Um feliz ano novo para você que acompanha a gente, um feliz ano novo para os nossos comentaristas que acompanham, participam do podcast quase todo episódio. Então é uma grande alegria começar essa temporada do lado de vocês e do lado de você que está acompanhando a gente como ouvinte. Até puxando aqui para o tanto que é de coisas que aconteceram nesse mês de janeiro, o tanto de coisas que podem acontecer para todos os brasileiros, o nosso amigo engenheiro até fez uma definição bem legal. Vou até passar o que ele falou antes de eu começar a falar aqui adoidado. Em resumo, eu perguntei para ele sobre esse pódio do Lucas Moraes, sobre o futuro dos brasileiros que estão nas categorias de base do automobilismo mundial, né? A Fórmula 1, Fórmula Indy. E também sobre o carro da Fórmula E, que estreou agora em janeiro, na semana passada, lá na Corrida do México, que foi a primeira etapa da temporada 2023 e que não proporcionou assim uma grande corrida. Quem viu, viu, né? Viu ali que não tiveram tantos pegas e a alegria mesmo foi ver aquela economia de combustível, economia de bateria, perdão. Os pilotos estavam brigando ali para economizar quem economizava mais. E tecnicamente isso acabou trazendo ali uma questão, né? Como é que é esse carro 2023 da Fórmula E, essa geração 3? Como é que é como é que a gente pode ver essa parte mecânica dela? E também o caminho dos brasileiros no automobilismo. O Ricardo Arcuri vai fazer a estreia dele. Ainda bem que ele chegou também. Põe a música para ele, editor. Por favor. Olá, caríssimo Natan e amigos do podcast R Final. Primeiramente, um feliz ano novo a todos, que seus sonhos se realizem e que continuem apaixonados pelo automobilismo como continuamos aqui sendo, certo? Bom, eu vou dividir em duas respostas. Sobre a Fórmula E, é muito importante mencionar que o carro atual está com componentes defasados. É um carro que revolucionou em mudança e quem acompanha um pouco de NASCAR sabe que o Next Gen teve problemas de nascimento, principalmente por causa da falta de peças, dos resquícios da pandemia, ainda mais que o Next Gen ainda foi mais próximo da pandemia do que o Fórmula E, que na verdade teve a sua geração 3 implantado um ano depois do que deveria, tá? Então sim, a Fórmula E tende a evoluir bastante porque peças defasadas serão trocadas, sistemas obsoletos serão atualizados, principalmente a parte de powertrain de algumas equipes. Então, sim, a Fórmula E vai evoluir muito e muito durante o ano. Vai ser mais ou menos uma Fórmula 1 durante esse ano, ou seja, o carro do fim do ano dificilmente será parecido com o do começo. Pelo menos é o que se espera, simplesmente por causa dessas mudanças de peças e de sistemas que estão para vir para as próximas corridas, algumas delas já implantadas até no Brasil, outras depois do Brasil, tá? Sobre a outra pergunta, você falou muito sobre automobilismo brasileiro, então vou resumir as duas em uma só. Estamos numa época de evolução, de renascimento do automobilismo nacional. Já comentei isso anteriormente aqui no R Final, estamos nisso. Rally, sim, deve ter evoluções, devemos ter novos pilotos, gente fresca, ares frescos aparecendo para o automobilismo off-road aqui no Brasil. Basta ver esse terceiro lugar do Leandro no Dakar. Cara, aquilo ali foi incrível, cara. É algo que nunca nós nem chegamos perto de conseguir. E conseguimos dessa vez. Então já mostra que já temos ali uma evoluçãozinha. Resta agora investir, mas já temos, tá? Inclusive ele ontem fez uma entrevista coletiva, na quinta-feira ele fez uma entrevista coletiva e o Portal High Speed estava lá. Sobre Fórmula 1 e Indy, cara, nós estamos muito perto de ter gente na Fórmula 1. Enzo Fittipaldi confirmado na Fórmula 2, na Carlin, agora com a parceria Red Bull, ou seja, ele tá com a porta escancarada para entrar na Fórmula 1. Só depende dele, ele precisa fazer um excelente ano para poder estar na Fórmula 1. Aí ele entraria na AlphaTauri, tá? Isso não tenham dúvidas, ele já ia direto para AlphaTauri. Tá? Então, tudo depende do próprio Enzo. Se o Enzo fizer um bom ano, ele está na AlphaTauri em 2024. Não tenho dúvidas. Sobre a Indy, existem alguns trabalhos. O próprio Drogovic andou se sondando, mas está bem difícil sair do normal. Devemos ter só o Elinho por enquanto e o Tony correndo na Indy 500 pela McLaren.
tá? Mas talvez, temos que ver como é que vai ser o crescimento dos meninos brasileiros que estão nas categorias de base da Fórmula Indy. Aí tem o Kiko Porto, temos o Nicolas Giafone, então são meninos que estão, e outros, né, que eu realmente eu não estou lembrando dos nomes, mas temos mais 2 pilotos. Então, esse da Indy tende a demorar um pouquinho mais, talvez mais uns 2 ou 3 anos, mas quando vier, deve vir uma galera, tá? Então, sim, estamos numa fase de renascimento, esperando que nossa situação econômica se mantenha boa e que venham os incentivos, mas se não depender disso, estamos em renascimento, então podemos esperar coisas boas, se não para 23, mas mais para frente, tá bom? Essa é a Natan, um grande abraço, uma boa semana a todos! Tá aí o Arcuri definindo bem, realmente o automobilismo brasileiro está vendo um renascimento. Eu vou dizer assim, que esse renascimento vem com peso. Não é um peso ruim, mas uma carga de responsabilidade. Mais ou menos parecido com aquela frase dos filmes do Homem-Aranha. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Porque o Brasil atingiu, nesses últimos anos, grandes coisas, sendo que muitas delas inéditas. Agora a gente tem o Enzo Fittipaldi, que é o primeiro piloto brasileiro que vai defender as cores da Red Bull, mesmo que seja na Fórmula 2, né? Lembrando que a Red Bull nunca teve nenhum piloto brasileiro correndo nenhum GP, nem na Fórmula 2 nem na Fórmula 1 com as cores da equipe. Teve o Sérgio Sete Câmara lá em 2020, sendo anunciado como piloto de testes, mas nunca chegou a andar em nenhum treino livre, então o Enzo vai ser realmente o primeiro. E a gente vai ter ali também o Nicolas Giafone e o Nicolas Monteiro indo para o caminho da Fórmula Indy, ali, um correndo pela USF Juniors, que é o Nicolas Giafone, e outro correndo pela USF Pro, que é o Nicolas Monteiro. Eu sei que isso não é inédito, porque a gente tem muitos brasileiros que estão no caminho da Fórmula Indy, mas é a primeira vez que a gente tem 2 pilotos que vieram da Fórmula 4 Brasil para competir contra esses que já estão formados lá, né? Como o Kiko Porto, que vai correr na categoria do Nicolas Monteiro, e o Lucas Frecoli, que vai correr na categoria do Nicolas Giafone. É um duelo bem interessante para a gente acompanhar. Eu não vou dar meus palpites ainda, porque eu quero ver como é que vai ser, como é que vai desenhar essa primeira corrida. O quão bom que a Fórmula 4 Brasil preparou esses pilotos para encararem as categorias sem ser para a Europa. Mas o que eu posso dizer é que esses pilotos que a gente viu correr não negam o desafio, né? Os 2 Nicks não foram competitivos, assim. O Monteiro até que deveu um pouquinho, né? A gente estava esperando uma vitória dele no ano passado e não venceu nenhuma corrida da Fórmula 4 Brasil da temporada que ele disputou. Mas o Giafone, ele mostrou ali um bom desempenho. Primeiro fim de semana dele em Interlagos, ele chegou a vencer uma das corridas. A gente vai ter que realmente esperar para ver, porque numa categoria nova tem um que se adapta melhor, tem um que se adapta mais lentamente, tem outro que não se adapta, então realmente a gente vai ter que ver. E os dois vão estar também em categorias diferentes, então vão ser performances diferentes para a gente analisar. Eu gostaria muito que eles avançassem para a gente ver esse duelo mano a mano deles da Fórmula 4 de novo nos Estados Unidos na Indy Lights. Eu queria muito que eles chegassem na Indy Lights para a gente ver o duelo dos 4 juntos, né? O Monteiro, o Giafone, o Porto, o Frecoli e o 5, na verdade, né? Que tem o Eric Schatten, que vai correr lá na USF Júnior. Então, eu queria muito que esses 5 avançassem para disputar a Indy Lights e para a gente ter o que tinha na década de 90, um grande número de brasileiros correndo na Fórmula Indy. Se forem 4, 5 na Indy Lights, a gente teria os 5 passando para a Fórmula Indy. E ali tendo mais chance de ganhar o campeonato da Indy e também as 500 milhas de Indianápolis. As 500 milhas a gente sabe que o Hélio ganhou a última vez lá, o Hélio Castro Neves ganhou a última vez lá em 2021, uma coisa bem recente, mas o campeonato da Fórmula Indy é algo que um piloto brasileiro não ganha desde 2004 com o Tony Kanaan. Então, lá se vão 19 anos. Se a gente está comemorando aí um brasileiro que conquistou o melhor resultado no Dakar na história do nosso país, né, um terceiro lugar na categoria geral, e o último melhor resultado tinha sido 20 anos atrás, lá com o Clever Colburn, lá em 2002, chegando na 8ª posição geral. A gente tem que lembrar também desse tabu de quase 20 anos que tem um brasileiro sem ser campeão da temporada. Eu sei que a Indy 500 é um campeonato à parte, você ganhar ali parece que você é um campeão mundial, mas você ganhando um campeonato você também põe o seu nome na história. Então, que esses 4 brasileiros, esses 5 brasileiros se preparem para conquistar esse feito. Não vou fazer bolão ainda porque eu quero esperar. Vamos ver o que vai acontecer, como é que esses pilotos vão agir, qual dos 3 vai ser melhor numa categoria, qual dos 2 vai ser melhor na outra, que o Kiko vai correr na mesma categoria que o Nick Monteiro. Então, vamos ver quem vai levar a melhor.
Agora falando aqui de coisas que eu posso fazer o bolão, tem que falar aqui que o Lucas, na minha opinião, o Lucas Moraes pode conseguir alguma coisa melhor lá em 2025 para disputar um rally, né? Então, depois de ter sido o terceiro colocado na geral sem pilotar pela equipe oficial da Toyota, tomara que eu acho que ele pode conseguir ali pelo menos um apoiozinho da Toyota para disputar a edição 2024 do Dakar no melhor carro. Porque foi uma coisa que eu falei no Brooklyn de Indianápolis, o podcast lá do meu amigo Luiz Felipe Ramos e do César Augusto, que você ser um dos primeiros colocados não estando numa equipe oficial chama atenção. E claro que ele terminou ali na posição muito boa e ganhando ali o prêmio de melhor estreante do ano, claro que vai ser olhado por equipes melhores. E eu acho que a Toyota tá de olhos nele sim, até porque ele correu no Dakar pelo equipamento Toyota, então pode estar de olho sim para pelo menos conseguir um carro extra para ele competir. Isso não é informação oficial, isso é só a minha opinião. Então tá aqui meu palpite, mas enquanto esse 2024 não chega, vamos comemorar, né? Vamos começar 2023 comemorando esse resultado dele. E até agradecendo o pessoal do Brooklyn de Indianápolis, que cedeu o áudio da entrevista do Moraes com o Luiz. O Luiz falou, pode passar no seu programa, então vamos curtir esse resultado do Lucas, ouvindo ele falar, né? Como é que foi essa dificuldade do Dakar, o que ele espera para esse ano ainda. Então, por favor, editor, solta para nós aí o Lucas Moraes e conversando com o nosso amigo Luiz Felipe Ramos. Fala galera do R Final, aqui é Luiz Felipe Ramos e hoje fico feliz aí de estar respondendo uma pergunta que vai além do campo da Fórmula 1 e é um campo no qual eu voltei a me aventurar e confesso que estou fazendo isso com muito afinco, que é o WRC, né? O WRC, o Dakar, os quais eu venho fazendo a cobertura. E o off-road realmente é um universo apaixonante. Com os resultados conquistados pelo Lucas Moraes nessa última edição do Dakar, podemos dizer que o off-road brasileiro estará sendo fomentado a médio e até curto prazo. Digo isso porque foi o melhor resultado de um brasileiro na história dos Dakar. Sem contar que Lucas Moraes é bicampeão do certame. Então, com a consonância do patrocinador, isso pode fomentar um alto investimento para o off-road e, consequentemente, fomentar também o interesse de outros pilotos para participar de competições na terra. Se eu estiver correto, dentro de médio prazo, isso numa perspectiva de 3, 4 anos, poderemos ter um brasileiro competindo no WRC, que é o Mundial de Rally. Lembrando que já tivemos brasileiros correndo no Rally 2, que é a segunda divisão, vamos dizer assim, do WRC, mas o que a gente espera é ver brazucas na classe principal. Tá aí, né? A grande expectativa é ele defender esse título dos Sertões, ele conseguiu ser campeão na categoria dos carros em 2022, como também tinha sido em 2019. Foi campeão também do Rally Virtual, uma coisa interessante. Ele foi campeão do Rally Virtual em 2020, o Sertões Virtual. Então realmente é um cara que não tá muito por brincadeira. E ele também buscou muito ineditismo na carreira dele. Foi muito engraçado isso que eu prestei muita atenção. Achei muito engraçado isso no programa oficial do Dakar, que passou aqui na ESPN do Brasil. Ele falando que vendo uma família de corredores de moto. Isso pra mim foi muito engraçado, porque ele conseguiu esse resultado correndo de carro. Não conseguiu correndo pelo que a família dele iniciou. Trocou as duas pelas 4 rodas e deu muito certo. E a gente viu nessa entrevista dele com o Luiz, né, que foi até mais certo do que ele imaginava que ia ser. Que ele só queria ganhar experiência e conseguiu muito mais do que isso. Lembrando de novo, né, quebrou um tabu de 20 anos. Kleber Colbert, 8º lugar na geral, quando o Rally ainda era de Paris até Senegal, que era o Paris-Dakar. E agora correndo na Arábia Saudita ali, com essa chuva gigante que os pilotos encararam. Ele pegou o finalzinho, mas pegou mesmo assim, né? Ficou com a história para contar de que ele estava presente naquele Rally. E mais do que isso, né? Ele chegou a estar na frente do Loeb na classificação geral ao longo do Rally. Perdeu para o piloto francês, que é multicampeão do Mundial de Rally,
mas teve essa honra, né, de ficar na frente pelo menos um pouquinho. Terminar só um pouquinho atrás também, né? O Loeb foi segundo e ele foi terceiro. E ainda naquele programa que foi ao ar na ESPN, naquele programa oficial do Dakar que foi ao ar para a ESPN, ele falou que conversou com o Loeb e tudo. Acho que o Loeb até ensinou ele muito bem, né? E deve ter ficado surpreso com o resultado dele. Isso é o pensamento meu, né? Natan Sayun. E esse resultado aí do Lucas, eu acho que pode trazer algumas coisas pro Rally brasileiro. Eu acho que pro Dakar, principalmente, duplas brasileiras, como ele falou, que quer correr com o navegador brasileiro, que pode ser ou no ano que vem ou no outro. Acho que não vai demorar muito para acontecer, como também outras duplas chegarem por lá, competirem também de um jeito forte, se tiver um investimento legal, financeiramente e fisicamente. Acho que isso pode acontecer lá para 2024 ou mais tarde, em 2025, a gente tem uma dupla brasileira lá na frente, depois ou o Lucas correndo com esse navegador brasileiro, ou outro correndo com o navegador brasileiro também. Mas a grande questão é sobre o WRC, né? O Mundial de Rally, que não tem uma grande história com o automobilismo brasileiro. Tem 41 anos que não tem uma etapa brasileira, não tem uma etapa do Mundial por aqui. A última delas foi lá no interior do Rio de Janeiro em 1982. E os pilotos brasileiros passaram por uma forma, de um jeito bem discreto lá. Tem brasileiros no WRC2, sim, mas no WRC principal, a gente tem poucas histórias. A gente até esquece que o Jorge Fleck correu lá na década de 80, na época que teve essa corrida no Brasil. O Jorge Fleck foi campeão da Fórmula Truck em 99 e 2000. Teve lá pilotando um Volkswagen em algumas etapas. E o Paulo Nobre e o Edu Paula, que são dois, que é uma dupla brasileira, chegou a correr sim lá em 2012 e fez história, mas não porque estava lá na frente, competindo nos primeiros lugares. Fez história simplesmente porque completou o Rally de Monte Carlo. Um brasileiro nunca tinha completado o Rally e eles foram completar ali correndo de Mini. Então, realmente precisa de um brasileiro lá para chegar no nível maior. E tomara que esse resultado do Lucas chegue nisso. Eu acho que é um pouco mais difícil. Eu acho que a investimento a curto prazo, acho que a gente vai ter mais investimento no Dakar do que no WRC. Mais pilotos querendo correr o Dakar do que o WRC. Mas fica aí a dica para o pessoal também pensar nisso, que é um campeonato oficial da FIA. E pode dar uma grande história para o Brasil também. Foi uma pergunta que eu fiz para o Luiz Felipe Ramos, se ele acreditava que o resultado do Lucas Moraes também podia refletir no WRC. E ele me respondeu o seguinte: toca pra gente aí, editor, porque também tá doido pra entrar. Põe o Led Zeppelin pra ele logo. Porque a letra fala, tem muito tempo que eu não faço o rock and roll. Aí, né, vamos ver o que vai acontecer, o que pode desencadear isso. Mas o que eu falei, por enquanto, eu acho que o investimento do Brasil no Rally vai ser no Rally Dakar por causa do Lucas Moraes. Resta a gente esperar e ver o que vai acontecer. Por hoje a gente vai ter que encerrar o primeiro R final do ano, mas fica aqui o agradecimento pro Arcuri, pro Luiz, pro César também, que cedeu o áudio deles no podcast Brooklyn Indianápolis pra gente. Então, fica aquele obrigado pra eles. Fica obrigado pra você também que acompanhou a gente nesse episódio. Não esquece de seguir a gente aqui no Spotify, de seguir o Portal High Speed, o Portal High Speed nas redes sociais deles, e também de seguir o meu Instagram pessoal, né, @NatanRFinal. Eu também posto muitas coisas de automobilismo por lá. O podcast de hoje acabou, mas o nosso ano só tá começando, então fica ligado, até a próxima e um grande abraço! Sua frente eu vou estar. Quando passo de Aston Martin nem me escuto ultrapassar.